Olá, tudo bem com você? Começamos mais um programa Ministério Fios de Prata Mais Vida. E essa semana vai estar muito bom e vamos ter uma surpresa. Quem será que vai estar comigo hoje? Creio que o programa vai estar muito bom. E você aproveita, dá sua curtida, compartilha, vamos espalhar coisas boas. E aí, vamos assistir junto ao programa de hoje? Quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho no mar. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior de todo mundo, tá contando nossa história, contando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior que todo mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho no mar. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior que todo mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com sua glória. Está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Obrigada, Jesus, por transformar nossa história. Tá bom? Olá, começando mais um, né?
falando com mais um voluntário. Agora estou com Jusceia, a esposa do Sérgio. E que coisa boa ter essa mulher perto, menina, pequenininha, mas ó, sempre ajudando, sempre de alguma forma ela tá junto da gente. E a pergunta qual é? Por que ela gosta de ser voluntária do Ministério Fios de Prata? Vamos saber? Boa tarde, Ceia. Boa tarde, Rose. Tudo bem? Tudo bem. Ai, que bom. Muito bom ter você aqui, tá? Muito obrigada. Ai, que bom. Você me responde por que você gosta de ser voluntária do Ministério? Sim, eu gosto de ser voluntária porque eu gosto de servir, né? Gosto de estar trabalhando, de estar fazendo alguma coisa para, né, estar abençoando alguém, né? E isso é muito bom. E ver o sorriso dos idosos é a melhor coisa do mundo, né? Então tá servindo a eles com uma brincadeira, né? Ou com um mimo, e isso agrada muito, né, a eles e também o nosso coração, né? Eu fico muito feliz em poder ser voluntária e voluntária idosa também, né? Eu já sou idosa, né? E ver o que os idosos fazem, o que eles falam, né? A gente gosta muito também de interagir com eles, né? Então, isso é uma satisfação muito grande. Muito bom, viu? Agora a gente sabe por que ela gosta de ficar junto da gente. Então, Jesus mande mais pessoas com esse coração voluntário para estar conosco, para abençoar, né, o ministério e abençoar o trabalho, abençoar o reino, né? Nós estamos aqui para trabalhar para o reino. Então, muito obrigado, tá, Ceia? De nada. Que Deus te abençoe. Amém. Meu nome é Sebastiana e quero deixar um versículo aqui para o grupo, que diz assim, o Salmo 92. Bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar-te de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. E vou orar nesse momento para pedir em favor desse grupo e agradecer por tudo. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Nós estamos findando, ó Pai, esse dia, à noite, ó Deus, quando temos, ó Deus, para te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Queremos te render graças, Senhor, louvores a Ti, Deus. Para a vida, ó Deus, desses irmãos, da irmã Rose, Senhor, que é a líder desse grupo. Cada pessoa, Deus, cada irmão que faz parte, Senhor, Deus. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço, ó Pai, por cada irmão, ó Deus, que tem me acompanhado. Estou muito feliz, Senhor. Quero te agradecer pela minha família e por tantas bênçãos recebidas. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Quero deixar um abraço para cada participante desse grupo. Nós que somos os avós, que somos idosos, temos nossos compromissos, que nós nunca possamos esquecer de estar sempre grato ao Senhor, o que Ele tem feito por nós. Obrigado, Deus, pelas irmãs e obrigado a irmã Rose e todo o grupo das irmãs que tem tido muito cuidado comigo. Amém. E obrigada. Oi, igreja, tudo bem? Eu sou a Bia, eu tenho 22 anos e sou esposa do Lucas. Desde que eu tinha 14 anos, até o finalzinho do ano passado, eu fiz parte de uma agência missionária chamada MPC, que significa Mocidade para Cristo. Essa agência missionária trabalha com a evangelização de adolescentes e jovens nos ambientes onde eles estão, que são naturalmente as escolas, as faculdades e em outros projetos também.
Fazer parte dessa agência missionária fez com que a minha visão sobre a missão de cada um de nós no dia a dia mudasse completamente. E eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre isso hoje. Eu agradeço desde já o convite, porque eu amo falar sobre esse tema e eu queria que a gente refletisse juntos sobre algumas coisas que Deus fala na sua palavra sobre isso. Em Mateus 28, do 19 até o 20, Jesus fala o seguinte: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. E quando a gente lê esse texto, que é super famoso, né, a Grande Comissão, a gente pensa, caramba, né, todos nós temos uma missão. Mas será que a gente enxerga a nossa missão no lugar onde a gente está inserido? Ou será que missão muitas vezes fica reduzido ao nosso olhar a algo distante, quando alguém vai para outro lugar, né, fazer uma missão transcultural? Isso é algo para a gente pensar, porque tem um outro versículo que eu gosto muito, que eu separei, porque esse versículo, ele impactou durante toda a minha adolescência a minha visão sobre o porquê compartilhar do Evangelho com as outras pessoas. Ele está em Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. E eu vou ler aqui com os irmãos. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Quando eu leio esse versículo de Colossenses, esses dois versículos, eu penso que existe muitos motivos, né? A gente sabe que existem muitos motivos para a gente falar sobre o amor de Jesus a quem está próximo de nós, a quem está distante, a todos aqueles que nós tivemos a oportunidade. Mas nesse versículo parece que é um resumo da construção, da caminhada da vida cristã, né? Ele fala assim: e agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus, é o primeiro passo para que a gente tenha um relacionamento com Ele, né? Receber o Espírito Santo como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes. Ou seja, aqui a gente vê a necessidade de entender quem nós somos em Deus, né? Por que Deus nos criou? Qual é o nosso propósito de vida? Por que nós estamos aqui? A vida é um dom que Deus dá. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém caiu de paraquedas. E isso é confirmado diversas vezes ao longo da palavra de Deus. Mas nesse versículo, ele fala: aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. É assim como nossa igreja tem falado, né? Assim como nossos pastores têm falado ao longo desses domingos. Sem o discipulado, sem a construção, né, das nossas raízes em Cristo, a gente não vai ser capaz de ser o que nós desejamos, que são discípulos de Jesus, né? Somos pequenos cristos para aqueles que nos veem, que convivem com a gente, né? Nós somos a oportunidade que os não crentes têm de ter contato com aquilo que é a verdade, né? A nossa vida pode ser um testemunho vivo, uma carta viva para aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia, não estão numa igreja. Então, ele fala, né? Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. E aqui, eu não consigo imaginar um povo remido, lavado, salvo, transbordando de gratidão, que não quer verdadeiramente compartilhar sobre aquilo que transformou a sua vida, aquilo que mudou completamente a nossa história. Então, gente, como a gente falou, né, sobre a questão
da nosso comissionamento dado por Jesus, né? A questão da gente ir pregar o evangelho e fazer discípulos em todas as nações, e também o fato de um povo que foi salvo, que foi regenerado por Jesus, transborda de gratidão. Então, não somente pelo fato de ser uma ordenança, mas também pelo fato do nosso coração transbordar de gratidão. Que a gente possa enxergar a nossa vida como uma vida que está ali para proclamar o amor de Jesus, né? A gente sabe, está escrito em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir. Mas como eles ouvirão, se não há quem pregue, né? Então, é necessário que a gente fale sobre o amor de Deus, que a gente fale sobre o pecado, sobre a redenção que há em Cristo Jesus, sobre a regeneração que há nele, né? E o processo de santificação. Então, assim, quando a gente fala de missão, a gente fala de um processo que todo cristão vai passar, o processo da primeira conversão, o discipulado, a criação de raízes profundas em Deus e a iminente necessidade de falar, de compartilhar com os outros sobre aquilo que transformou nossa vida. Então, toda vez que a gente pensa, poxa, será que eu tô aqui por acaso? Será que você tá no seu trabalho, no seu curso? Será que você mora na sua rua por acaso? Será que nosso Deus, tão intencional em tudo que faz, realmente não se importa assim, ela vai morar nesse lugar, com esses vizinhos, por acaso? Gente, isso não é verdade. Onde a gente tá, é porque Deus deseja que ali seja manifesto o reino de Deus. Todo lugar que um cristão habita é o seu campo missionário. Independente se for o seu trabalho que você está todos os dias, ou o mercado que você vai de vez em quando, ou se você estiver conversando com seu vizinho, que talvez seja seu vizinho há anos, ou um novo vizinho há um mês, Deus deseja que nós falemos sobre o amor dele, onde quer que a gente esteja, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja num curso, seja num grupo de amigos. Deus deseja que nós façamos discípulos, que nós vamos e façamos discípulos. Então, eu queria que a gente tivesse isso em mente, que o nosso lugar, o lugar onde a gente está, é a nossa missão. Então, por exemplo, eu estou na faculdade. A faculdade, todas as pessoas que eu tenho contato, elas são a minha missão. Porque, apesar delas poderem estar perdidas, sem esperança, sozinhas, como ovelhas sem pastor, Deus me colocou lá. E eu possuo o Espírito Santo dentro de mim. E eu sei da minha missão. Assim como você. Eu não sei o lugar que você frequenta. Todos os lugares, né? São muitos. Mas, apesar de todas as pessoas que estarem em volta de você poderem estar, infelizmente, perdidas, sem esperança e caminhando em direção ao inferno, Deus colocou você lá e não foi por acaso. Então, independente da sua idade, da sua condição, de qualquer coisa que a gente possa pensar, sempre tem alguém perto da gente precisando ouvir sobre o amor de Deus. E eu queria fechar com uma frase muito bonita que marcou todo o meu processo de adolescência, juventude, e que eu conheci nessa agência missionária, a MPC, que fala o seguinte: cada coração com Cristo é um missionário e cada coração sem Cristo é um campo missionário. Muito obrigada pela oportunidade de passar esse tempinho conversando com os irmãos sobre esse tema tão relevante na nossa fé, e que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos impulsione cada dia mais a sermos verdadeiramente discípulos que fazem outros discípulos por onde vão. Um grande beijo e até mais!
tarde, Fios de Prata. Quem me conhece, né? Arlete ali, que me conhece desde pequeno. Eu fui criado na família toda católica e eu quero dizer que antes mesmo de eu me aproximar de Deus, Deus já andava comigo. Tá? Eu, pelas coisas que aconteceram na minha vida, eu não era temente a Deus, conhecia Deus, respeitava, que a família toda é católica, mas não frequentando a igreja católica, mas eu percebia que Deus andava comigo esse tempo todo. Né? E Deus tem os caminhos, né, dele para conseguir alcançar as nossas vidas. E lá em casa, ele usou a vida de diva. Talvez ele soubesse que eu fosse um pouco resistente, né, a aceitar a palavra de Deus, apesar de eu gostar, né, das pessoas crentes. Quando eu via lá do lado da minha casa, eu ouvia muito o seu Amaro, o pai da Arlete, né, cantando os hinos e tocando aquele triângulo, e aquilo eu ficava escutando da minha casa e adorava aquilo, né? Mas daí a falar, eu ser crente, eu achava que tinha uma distância, porque eu gostava das coisas da vida, que era meu futebol, que era carnaval, que era todas as coisas que naquele tempo a gente curtia muito, achava muito legal. Então o que Deus faz, né? Ele alcança a diva. Ele não vem diretamente a mim, mas eu não entendia nada disso. Isso eu começo a imaginar hoje, depois de cristão. Ele alcança a diva, né? Assim que nossas crianças nascem, no rol de bebê da igreja, que foram lá em casa, e lá diva entrega a vida a Jesus. Eu chego do trabalho à noite e ela me diz, olha, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu falei, poxa, eu disse para ela, eu também, a minha vida também pertence a Jesus. Porque eu entendia que Deus é Deus de todos, era a minha visão. E achei muito legal. E eu queria que ela viesse para a igreja, trazer as crianças, mas eu não. Eu vinha buscá-la, né? E vinha até ali trazer, e ficava em casa fazendo as coisas, e é sempre assim, né? E Deus vai trabalhando na nossa vida, mesmo antes de a gente estar andando com Ele. Eu costumo dizer que eu não andava com Deus, mas que Deus já andava comigo há muito tempo. A Tamires, quando era pequenininha, por volta de 2 anos, né, eu estava em casa, trabalhando, colocando uma antena parabólica lá em cima da minha casa, uma pessoa de fora que veio instalar, a Tamires estava com febre, né, e eu estava lá em cima com ele, um rapaz, trabalhando, ajudando ele, mexendo. O Thiago tinha mais ou menos 6 anos, pequenininho, e de repente a diva grita, chama, Aríade, corre, corre. E eu desci correndo, a Tamires tinha a febre dela aumentado e ela tinha dado uma convulsão. Meu carro, era um Fiatzinho, né, que tinha na época vermelho, estava parado em frente, que eu deixei de frente da casa, para o rapaz trabalhar, ter acesso. E eu desci correndo, apavorado, com diva com Tamires no colo. Eu entro no carro, o Thiago pequenininho, tinha uma vizinha sentada no portão da casa dela. Eu deixei o Thiago com ela, toma conta dele, por favor, foi Tamires. E eu dirigindo, Tamires no colo, apagando, eu batendo no Tamires, gritando e dirigindo daqui até o pronto-socorro, que eu não sei como eu cheguei lá. Por Deus, que ele me levou lá, né? E eu fui sem nenhum tipo de incidente ou de acidente, porque eu fui num desespero tão grande e ela falhada. Entramos, os obstáculos lá no pronto-socorro, acho que Deus tirou tudo. A Tamires foi atendida, se eu não me engano, tomou um banho frio lá, que era o procedimento que eles faziam na época, e ficamos ali um períodozinho e a médica liberou. E ela já bem, graças a Deus. E viemos para casa. Quando cheguei em casa, o Thiago ainda estava sentadinho no portão com a moça. Nós pegamos, o rapaz já tinha ido embora, ficou de voltar depois, e nós ficamos ali. Aí eu percebia, tá, o cuidado de Deus, tá? Mas eu não era cristão. E mais na frente eu vinha me converter. Mas antes disso, meu pai adoeceu, né? E naquele processo de doença, eu cuidei do meu pai o tempo todo, com socorro, levando, eu fazia mais as coisas, apesar de ter 2 irmãos. Na verdade, eu era um pouquinho mais atuante, até por ter um carro, e eles não tinham. E eu ficava à frente, eu sempre gostei de ficar à frente, ajudando, e cuidava. E eu até já conversei com Deus e pedi perdão, porque eu não conhecendo Ele, eu não pude falar para o meu pai do amor de Deus. Eu levava e fazia, né, rezas, tudo que me indicava, eu rezava, até numa igreja católica que tinha lá no Rio. Você vai lá, a igreja da escrava Anastácia, né? Ah, lá faz milagre, você pega tudo, eu fazia tudo aquilo.
está buscando um Deus que eu não conhecia, tá? Mas achava que aquilo ia ajudar no restabelecimento do meu pai. Ficou internado muito tempo, né? E veio para casa. E depois que ele chegou em casa, recuperado, a minha mãe caiu com AVC. Por conta de tudo que ela passou naquele período no hospital, direto, quase que mais de 20 dias direto no hospital lá com meu pai. E ela caiu com AVC e ficou. Eu estava aqui no campo jogando futebol, meu pai veio correndo, me chamando, me tirou do campo, sua mãe caiu, eu larguei tudo de roupa, de uniforme, saí correndo para casa, cheguei lá, a mãe estava caída, eu dei água com açúcar, fiz aquela toda para o hospital, levamos AVC. Aí dali, né, nós passamos a cuidar de mamãe. Mas no 2004 vem a grande mudança na minha vida. 7 de novembro de 2004. Eu entrego minha vida a Deus aqui na igreja, num projeto de encontro de casais com Cristo. Aí a minha vida mudou por completo, tá? Eu já trabalhando, as coisas estavam alinhadas, cuidando de mamãe, né? Meu pai, né? Meu pai já havia falecido, eu cuidando de mamãe e trabalhando as crianças pequenas. Só quando eu aceito, me converto, na segunda-feira eu vou para o trabalho. Quando eu chego no trabalho, estava tudo mudado. Me tiraram do lugar que eu trabalhava, onde eu sabia fazer toda aquela rotina, me colocaram em um lugar que eu não conhecia nada e eu tinha que produzir e eu não via como. Olha, vou ser mandado embora. E tinha várias pessoas sendo demitidas, inclusive estava passando por um movimento muito grande, e na verdade eu fiquei ali um período de angústia, uns 10, 15 dias. Eu não conseguia entender o serviço e eu pedi a Deus, né, que me ajudasse. E daqui da igreja, o pastor, aquele que faleceu, o pastor... Lélio. Não, aquele da Marilene, esqueci o nome dele, o pastor... Gente, não, gente, lá do tempo, lá atrás, aquele de Paraguaio, tem o pastor Higino. O pastor Higino começou comigo, orava comigo, ligava para o trabalho, na hora do almoço, orava comigo por telefone, e eu fui me acalmando, e Deus foi abrindo minha mente, e eu comecei a entender toda uma rotina que eu não conseguia enxergar, não conseguia entender. Aí eu comecei, a menina que atendava, eu não falei que você era bom, que você ia conseguir, e realmente dali foi uma evolução muito grande, né? Evolução muito grande. E a minha vida dali se transformou. Eu passei a temer a Deus, entender o que Deus pode e faz na vida de cada um de nós, né? E comecei a ajudar pessoas, do meu jeito, do jeito que Deus quer, e no meu interior, no meu íntimo, conversando com pessoas, falando do amor de Deus no trabalho e tentando falar aquilo que Deus fez na minha vida e estava fazendo. Aí mais na frente, né, eu já no processo já normal dentro da igreja, com as coisas, né, funcionando normalmente, um período eu me aposentei, saí do Rio, comecei a trabalhar aqui em São Gonçalo, né, e teve uma ocasião, eu tive que voltar no Rio, lá no Passeio, onde eu trabalhei ali por cerca de 10 anos naquele lugar. Pegava o ônibus aqui no São Gonçalo, que era o Coesa, escrito Passeio, olhava, ia para o trabalho, soltava lá no ponto final da mesma. Eu precisei ir lá naquele local. Fui para o rodo, fiquei esperando o Coesa ali, passei. Passou vários ônibus no Rio, eu ali esperando, e de repente veio um ônibus, eu olhei e passei, né, escrito. Fiz o sinal, o ônibus parou, eu entrei, né, passei na roleta, a roleta era bem ali na entrada, e depois os bancos todos, o cobrador ficava ali, paguei a passagem, olhei, todos os bancos do Coesa estavam ocupados. Todos estavam ocupados, só com uma pessoa no canto, na janela. Os bancos do corredor vazios, sempre uma pessoa. Eu olhei, o único banco vazio era o primeiro banco, logo junto com o cobrador ali, ficava ali um pouquinho até alto. Aí eu sentei naquele banco, fiquei perto da janela, que eu gostava muito de ficar na janela, se eu pegava um sentado, ficava ali, ia para o Rio, normalmente fiquei ali. Quando chegou no Barreto, né, entrou uma pessoa e sentou do meu lado. Eu acredito que o ônibus continuava vazio, que poucas pessoas pegaram o ônibus naquele trajeto, porque era no horário certo, ficaram ali.
Mas logo depois entrou uma senhora, ela tem por volta de uns 60 anos, imagino, mas quando ela chegou na roleta, ela fazia expressão de dor, sabe, passando mal. Eu fiquei assim olhando, e ela, falei, essa moça não vai conseguir nem passar na roleta, eu imaginando isso, e ela fazendo aquela coisa. Nisso o rapaz que estava do meu lado também viu e levantou imediatamente e foi lá para trás, que tinha vários lugares. Ela passou pela roleta e sentou do meu lado. Eu estava com o celular, eu estava lendo a Bíblia no celular, né? E ali eu fiquei, né? E eu senti ela fazer, né? Respirar fundo, aquelas coisas. Eu comecei a orar a Deus. Quando subiu a ponte, foi. Eu comecei a interceder pela vida dela. Não sei quem é ela, não sei o nome, mas eu percebi que ela estava passando muito mal. Eu comecei a interceder a Deus, que Deus ajudasse, que eu não sabia o problema, mas que Ele sabia, que Ele podia fazer alguma coisa por ela. Gente, eu estava orando e eu adormeci orando. De repente eu acordei, o ônibus estava lá depois do vão central, passando pela aquilo era um estaleiro, Escavagima, do lado direito, né? Quando eu acordei, o ônibus estava chegando, passando ali já, eu olhei, né? Ela percebeu, ela foi e falou para mim, eu já trabalhei nessa estaleira, essa empresa muito grande. Aí eu olhei para a senhora, trabalhou? Ela, eu trabalhei. Aí ela, puxa vida, começou a falar, ela disse assim, eu entrei aqui passando muito mal. Entrei aqui que eu não me aguentava, e agora eu estou me sentindo muito bem. Aí eu falei, a senhora crê em Deus? Ela disse, creio em Deus. Eu falei, pois é, eu estava aqui o tempo todo, eu percebi, estava orando pela senhora. Ela, poxa, muito obrigado. E ela desceu, ela disse assim, agora eu vou descer, e o ônibus seguiu, ela disse, agora eu vou poder chegar na Tijuca, olha bem, ela disse, eu vou poder chegar na Tijuca, que ela estava indo para o hospital para fazer o tratamento. Aí eu falei, a senhora vai para Tijuca? A senhora pegou o ônibus errado, né? Esse ônibus está indo para o passeio. Aí ela falou assim, não, eu acho que não, eu estou indo para Tijuca. Aí eu perguntei ao cobrador, falei, seu ônibus é para passeio ou Tijuca? Ele disse, esse ônibus é Tijuca. Eu falei, caramba, eu que peguei errado. Aí eu desci ali, desci na rodoviária, o ônibus passou, ela ficou me olhando assim, quando ela me viu, ela bateu com a mão, foi embora, não sei quem é, e fui embora e não entendi nada do que tinha acontecido, a não ser depois que alguém falou para mim que, talvez Deus tenha te usado, te colocou naquele ônibus para estar orando por ela. Então esse é um testemunho, tá, que eu estou dando do que Deus faz, tá, na nossa vida. Eu nem imagino, tá? Nem sei por que aconteceu. Mas glorificado seja o nome de Jesus. Foi tudo que Ele fez para mim, tá bom? E aí, mais um programa terminou. Cada coisa muito linda, né, gente? O tempo maravilhoso que Deus está nos proporcionando. A gente não tem palavra para agradecer a Ele, porque Ele nos ajuda a vencer esses dias. Cada dia é tão difícil, né, gente? Mas nós temos aquele Deus e pessoas que podem estar conosco, nos ajudando a vencer. Então, que Deus nos abençoe, uma boa semana, que os anjos continuem acampando ao redor da sua vida e da sua família. E semana que vem, vamos estar juntos. Vamos terminar a ceia? Vamos lá? Fica na paz.